Edson, vamos lá. Um grande abraço para você que nos acompanha em qualquer parte dessa cidade, desse país, desse planeta, em mais uma live que nós estamos organizando para celebrar os 117 anos de organização da Igreja Presbiteriana Central de Campinas. E nessa live nós temos também convidados importantes. Nós vamos falar sobre o Ministério de Casais com o presbítero Ivênio de Souza, vamos falar sobre o Ministério de Oração com o pastor Carlos Eduardo Aranha Neto, vamos falar sobre os grupos familiares, importantes células dentro da igreja também, com o presbítero Eduardo Oliveira, e com o Hamilton Ribeiro vamos falar sobre a Associação Evangélica Assistencial, que é um braço assistencial da Igreja Presbiteriana de Campinas. Eu vou começar aqui com o Ivênio, então, falando sobre o Ministério de Casais. Ivênio, perguntando para você o seguinte: como é que você consegue envolver, motivar o seu pessoal, os casais, nesse momento de distanciamento, nesse momento de pandemia? Nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem procurado contato com alguns casais da igreja, tá? Não são muitos, até porque não conhecemos todos e nem todos me conhecem, mas a gente tem procurado manter o contato com eles, principalmente falando a respeito da seriedade que é o casamento aos olhos de Deus, aos olhos do nosso Pai. E já vínhamos no ano passado, antes da pandemia, falando do valor aos olhos de Deus que tem o casamento, o matrimônio. Então, uma maneira de cada vez mais para a gente motivar os casais da igreja a se envolver com o trabalho de casais, né, é fazer com que eles entendam, com que eles se conscientizem da importância que tem aos olhos de Deus o nosso casamento. Então, essa é uma forma que a gente tem procurado reforçar aos casais da igreja de como eles podem estar se motivando para participar desse trabalho tão importante na nossa igreja. Pastor Carlos Eduardo, como envolver e motivar as pessoas que fazem parte do Ministério da Oração? Bom, desde quando a pandemia começou, no primeiro dia em que foi determinado que não houvesse mais encontros presenciais, eu comecei a enviar a nossa reunião de oração todas as manhãs, no mesmo horário, às 7h30 da manhã, para todos os integrantes do nosso grupo de oração. No mesmo perfil, com os hinos, a leitura bíblica, a reflexão. Depois que encerra, nós temos os assuntos de oração sendo compartilhados. Então, as pessoas ainda têm participado virtualmente desse encontro de oração. E, com isso, alguns têm replicado essa mensagem para outros grupos, outras pessoas, e hoje eu já fico sabendo que várias outras pessoas estão participando da nossa reunião de oração, talvez não no mesmo horário, mas envolvendo-se também nesse trabalho de oração. Então, a gente tem mantido o grupo unido, né, e participante nesse sentido de fazer com que eles estejam envolvidos, de fato, nessas reuniões de orações diárias. Tá bom, eu pergunto agora para o presbítero Eduardo de Oliveira, como é que vocês conseguem, como é que você está conseguindo motivar, envolver o seu pessoal nesse momento tão difícil em que todos nós estamos experimentando algo bem diferente em nossas vidas, Eduardo? Olha, nós, na verdade, temos contado aí com a colaboração dos irmãos, né? Esse é um trabalho que a igreja já vem mantendo há mais de 10 anos, né, os grupos de comunhão. Então, o que ocorreu com o evento da Covid, né, foi a gente passar isso para a maneira virtual, e aí contando basicamente com o Google Meet, aí, que tem hoje dado todo o pessoal que pode se reunir. E a gente faz um trabalho de divulgação desses encontros, via WhatsApp, e a gente tem visto aí que isso tem funcionado, né? E pessoas que não participavam nem às vezes da igreja, de vez em quando aparecem nos grupos de comunhão. Então, isso tem sido um trabalho, né, que tem atingido pessoas que estavam realmente fora da comunidade. E tem participado pessoas até de outras cidades, que os irmãos mesmos comunicam aos seus conhecidos, amigos, parentes, né? Então, é mais um trabalho formiguinha, né, de não só meu, né, mas principalmente de cada líder de cada grupo, e
do envolvimento dos irmãos que tem com os grupos também. Então, a gente vê que os irmãos também divulgam isso para outras pessoas, né? E que acabam vindo participar conosco também. Presbítero Hamilton Ribeiro, o ano todo, Hamilton, você faz um trabalho de tentar envolver as pessoas e motivar as pessoas a participarem da AEA. Então eu pergunto, e agora, José? E agora, José, não. E agora, Hamilton? Então, até lembrando, Edson e demais, esse ano nós estamos fazendo 34 anos de AEA. E é um trabalho realmente de... Quem se envolve com a AEA já tem que estar motivado, não tem jeito, porque a AEA é o braço social da IPCamp, e lembrando, né, nós temos 2 escolas, uma área de assistência, a gente dá apoio a 750 crianças diariamente. Então, nesse grande momento, a gente tem 2 lados. Um lado é a motivação do funcionário, porque, diferente dos outros departamentos, a gente tem atividade de segunda a sexta. Então, aí, semelhante ao que o Eduardo colocou, a gente tem feito muita reunião usando os recursos de mídia social. Agora, o que tem sido interessante é que, em virtude desse momento atual, tem se colocado muita situação para as pessoas estarem ajudando efetivamente outras pessoas, os mais necessitados. Então, tem vindo. Ontem mesmo, um irmão conhecido nosso, ele ligou e falou, eu quero ajudar mais. De que forma eu posso ajudar? Então, assim, a gente tem buscado colocar a realidade que as famílias que nós damos assistência estão passando e a necessidade, né, de novo, né, já que a gente prega amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, é o real momento para você estender a mão para o necessitado, aquele cara que está sem emprego, aquele cara que está, às vezes, até mesmo sem um lar, sem onde ficar. Então, eu acho que o próprio momento tem feito com que as pessoas tenham vontade de participar mais da vida assistencial a outras pessoas. Marçal. Bom, agora nós falamos um pouquinho da motivação das pessoas nas áreas que vocês trabalham. Falamos um pouco do momento atual também de cada departamento. Agora, como que você pensa daqui a alguns anos esse seu departamento? Mesmo que você não esteja à frente, mas como que você imagina que será esse futuro, né, do teu departamento na Igreja de Campinas? Começando pelo Ivênio de Casais, vamos lá, nos diga como que você pensa no teu departamento no futuro da IPCamp. Esse ano passado, 2019, nós vimos aí que vários casais da igreja puderam participar dos encontros que nós tivemos, né? Eu imagino agora para o próximo ano, pós-pandemia, estarmos envolvendo mais casais da igreja, desafiando-os a participar não só dos trabalhos aqui, mas eu vislumbro a gente poder participar talvez até com outras igrejas, de algum ministério, às vezes só de um fim de semana, né, para haver integração até com outros casais de outras igrejas. Então, além do trabalho nosso aqui na própria igreja, eu imagino que nos próximos anos também estar desenvolvendo o trabalho fora da igreja com outros casais, mas dentro do nosso ambiente. Eu mesmo, com a esposa, com a Silvana, a gente participou de alguns eventos fora com outros casais e tem sido muito bom essa integração. É um enriquecimento que a gente deseja também para os casais da igreja nossa. Pastor Carlos Eduardo, oração é algo que a gente diz que deva ser diária, né, para todas as pessoas. E esse grupo de oração pelas manhãs e até outros eventos que a gente tem de oração também, como que o pastor da igreja pensa nesse futuro, né, de oração da nossa igreja de Campinas? Eu gostaria muito de receber o dízimo da igreja todo mês. Não o dízimo financeiro, mas se 10% da igreja se voltasse aos grupos de oração, tanto pela manhã, quando nós temos esse encontro das 7h30, eu sei que é difícil, às vezes, por causa da
situação de trânsito, de ida para o trabalho, para a escola, mas, de repente, os irmãos que estão mais próximos, que moram próximos da igreja, podendo estar ali. Mas não apenas ali, os grupos de oração que nós temos nos grupos familiares, a integração nisso gera comunhão e intercessão comunitária. Isso também é importante. Se nós todos nos envolvermos na vida de oração, nós vamos sempre compreender os dois pés da caminhada cristã, que é a compreensão bíblica, é a palavra e a vida de oração. Nós caminhamos assim, é com a palavra de Deus e com a oração. As outras coisas se tornam acessórios para que estas aconteçam, sejam as músicas, seja a nossa dedicação social, elas partem da vida que todos nós precisamos ter de intimidade com Deus. Intimidade com Deus se faz com oração, quando nós conversamos com Ele. Então, eu gostaria muito de ver uma igreja voltada a isso, com o seu tempo de oração individual e o seu tempo de oração comunitária. Nós vemos a história de grandes líderes da igreja no passado que dedicavam-se horas do seu dia para a oração. Não era apenas aquela oração que vem no momento da refeição ou aquela do final da noite, que nem sempre a pessoa consegue terminar de tão cansado que está. Começa a oração, quando termina, já virou o dia seguinte, ele vai se lembrar que estava dormindo e a oração não foi concluída, né? Mas se nós compreendermos a seriedade disso, vai fazer muito bem individualmente a cada um de nós e vai fazer muito bem a vida de todos nós como corpo de Cristo. Presbítero Eduardo, como que você vê os grupos familiares, como que você vê esses grupos que são de estudo, são de comunhão, mas são de oração também, como bem dito pelo pastor Carlos Eduardo, como que você vê esses grupos no futuro da IPCamp? Eu acredito, né, e pelo contato que a gente tem com algumas pessoas, né, esses grupos são muito importantes para as pessoas individualmente. Então, a gente tem visto, né, que as pessoas realmente têm interesse de participar e, nesse momento, virtualmente, né, está suprindo uma parte do que o grupo de comunhão faz realmente, as reuniões virtuais. Né? Nos grupos, quando você reúne-se em grupos pequenos e em casas, né, existe um momento de comunhão que é muito importante, que é quando as pessoas realmente partilham das suas necessidades, das suas alegrias, e podem orar juntas, né? E contar bênçãos que recebem e agradecer a Deus por aquilo que recebeu e colocar necessidades, e os irmãos estarem intercedendo e na semana seguinte verificando se Deus atendeu, se a pessoa realmente foi abençoada. Então, isso faz diferença e está fazendo falta nos grupos agora. Então, eu vejo que a hora que pudermos retornar, eu creio que vai ser muito mais valorizado poder participar dos grupos. E aí a gente vai tentar, então, manter a motivação dos líderes, né, para que mantenham os seus grupos, para que convidem novas pessoas a participar e que realmente as pessoas vejam que isso acaba fazendo diferença no trabalho da igreja. Que as pessoas se tornam mais unidas, se tornam mais colaborativas e acaba beneficiando a igreja como um todo, né? A gente vê que nós temos aí 6 grupos aproximadamente que funcionavam regularmente e que agora alguns pararam e outros continuam, né? Virtualmente. Mas as pessoas realmente sentem falta e querem retomar isso, e creio que vai fazer a diferença na hora que puder ser presencial. Muito bem. Hamilton, você citou 34 anos dessa EA. Desses 34 anos, eu acho que você é envolvido de uma forma ou outra, pelo menos metade, eu acho, você está envolvido com a EA, isso está no seu coração. Como que você vê esse futuro da EA? Como você vê, talvez, os próximos 34 anos da nossa EA, essa instituição tão querida que a gente ama mesmo de coração?
Só uma correção. Antes eu falei braço social, mas não é social, é o braço assistencial, né, da igreja. Eu acho que semelhante ao que muitos dos representantes falaram aqui no sentido de querer que o seu grupo aumente a participação, de novo, né, quando a gente fala da igreja, do corpo, há espaço para cada um, então um vai cantar no coral, outro vai se dedicar ao ensino, eu acho isso muito legal. Mas quando a gente fala em demonstrar amor ao próximo, eu acho que isso não é só uma questão de gostar ou não gostar. Eu entendo como um privilégio você poder fazer isso. Então, o que eu vislumbro, o que eu gostaria muito, e isso eu já compartilhei bastante tanto com o Carlos Eduardo quanto você, Marçal, que é o atual presidente da IA, eu gostaria que em determinados momentos toda a igreja fosse envolvida, a maior parte da igreja fosse envolvida. Esse ano é um ano de eleição, a gente gostaria que tivesse N pessoas concorrendo à eleição da IA. Então, o sonho que eu tenho é que haja um despertar nas pessoas, no sentido de entender que nós somos uma organização que leva o nome de Deus, que faz um trabalho sério. A Prefeitura Municipal de Campinas, nós somos uma das organizações de Campinas mais sérias que tem. Qualquer novo convênio que existe, nós somos uma das primeiras organizações a serem convidadas, e eu acho que a igreja precisa entender isso como algo de uma missão. Eu já conversei algumas vezes com o pastor no seguinte sentido: a nossa escola dominical é uma escola dominical que a gente vai ano, vem ano, a gente sai de uma classe, entra numa outra classe. A gente devia fazer semelhante a um curso universitário, onde você tem a tua formação e você vai fazer o teu estágio, a tua prática. E eu acho que o estágio da escola dominical deveria ser, por exemplo, a AIA. É a forma que, aquilo que eu aprendi, né? Eu aprendi que Deus é amor, que eu devo amar o meu irmão, que eu devo me doar para o meu irmão. Vai exercer isso aqui agora, vai exercer isso que você aprendeu durante anos de uma forma prática. Esse ano nós tivemos o envolvimento de algumas pessoas que deram oficina de culinária, ajudaram em reforma. Então, assim, existe espaço. Se eu não gosto de ensinar alguma coisa, eu posso ajudar financeiramente, eu posso dar uma palavra, eu posso dar um tempo meu. Eu entendo ainda, o meu sonho era que houvesse essa motivação por parte da grande maioria da nossa igreja. Muito bem. Ok, estamos encerrando então o nosso Central de Boas Novas especial de aniversário de 117 anos da Igreja Presbiteriana Central de Campinas. Nessa live participaram conosco o Marçal dos Santos, responsável por toda essa organização, por colocar no ar essa live. Também o Ivênio de Souza, responsável pelo Ministério de Casais, presbítero Ivênio, o pastor Carlos Eduardo, pastor titular da Igreja Presbiteriana Central de Campinas, falando sobre o Ministério de Oração, presbítero Eduardo de Oliveira, falando dos grupos familiares, e o presbítero Hamilton Ribeiro, falando da Associação Evangélica Assistencial. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo Central de Boas Novas, nossa CBN. Tchau. Tchau, gente. Boa noite.